Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os meus desenhos do mais antigo que eu achei aqui no meio das minhas coisas para os mais novos. Então eu tô com toda esta tralha aqui, que não é tudo que eu adquiri nesses anos e anos desenhando, e não é porque eu estou desenhando praticamente desde que eu peguei um lápis que eu vou ter bastante desenho. Inclusive tem bastante coisa que eu perdi, algumas que eu joguei fora, mas eu tenho algumas relíquias por aqui e eu vou começar mostrando pelo tablet. Porque eu fui lá nos primórdios, gente, do Tumblr e eu achei algumas relíquias que eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar com esse desenho aqui, que é o máximo que eu consegui achar aqui no meu Tumblr. Eu fiz esse aqui, não tá um rosto de perfil e também não tá aquela coisa maravilhosa, mas era numa época que eu já tava desenhando um pouco mais no digital. Eu tenho, gente, o primeiro desenho que eu acho que eu fiz no digital, e ele tá em algum lugar. Mas se eu não achar ele por aqui, eu coloco aí em sobreposição no vídeo para vocês verem. Então tem esse desenho antigo aqui, que ele é de 2014, ó. Eu tenho esse daqui da Sylvana Zingrunner, que uma pessoa me pediu pra fazer e aí eu fiz. Não tá lá essas coisas que eu tava começando a colorir. E também eu usava borrão. Então dá pra ver que tem bastante coisa borrada, ó. Mas eu já tinha meio que uma certa técnica pra colorir, porque no digital é mais fácil colorir do que no papel. Eu fazia muita coisa de LOL e de jogos, porque na época eu jogava muito League of Legends, então tem a área aqui. Esse daqui, gente, foi o supra-sumo, porque eu quis fazer essa moça aqui, o dragão ali atrás. Gente, eu não sei como eu fiz este dragão. Eu não faço a mínima ideia de como que eu fiz essa criatura. Não me perguntem porque eu não sei. Eu não sei se usei referência, se foi de cabeça. E essa aqui também não faço a mínima ideia porque eu desenhei ela desse jeito sensual, mostrando muita parte do corpo, sendo que hoje não gosto de fazer isso. Hoje, se eu fosse refazer, eu faria de outra forma, não faria com esse tanto de detalhe. Porque aqui eu queria fazer uma coisa mais semi-realista, puxando para as splash arts. E, sinceramente, gente, eu não tenho mais paciência para fazer isso, que é muito cansativo. Aqui eu desenhei a Caitlyn, ó, dá pra ver que eu usava muito o borrão. Tem esse daqui que deve ser de 2015 também. Também de 2015. Então tem bastante coisa, gente, 2015. Porque foi o ano seguinte que eu tava com a minha mesa. E aí eu fui fazendo. Então fiz essa Elsa aqui, ó. Também fiz essa aqui. Então dá pra ver que meu estilo, ele tentava ir mais pro lado realista. Eu tentava fazer o olho mais realista possível. Até o cabelo eu tentava fazer realista, mas eu não fazia fio por fio. A parte boa do desenho digital é que ele tem um pincel específico, em que dá pra gente fazer várias coisas de tamanho grandes em menos tempo. No caso, o cabelo dele. Eu tenho mais desenhos dessa época, ó. Tem bastante coisa aqui. Gente, eu sou fã da Vai. Eu amo a Vai desde 2014, 2015, tá? Então ninguém pode dizer que eu não gosto dela há bastante tempo, ó. Olha aqui. Esse desenho aqui na época, eu me achei por ter feito ele, porque foi um dos primeiros personagens que eu fiz, né? Pro lado mais macabro, ou seja, mais fantasioso. Eu até dei um jeitinho de transformar em wallpaper pro computador na época, então ficou assim. Eu fazia bastante coisa colorida. E normalmente eu usava dois programas. Eu usava o Paint.Sai para desenhar e depois eu ia no Photoshop editar as coisas, como se fosse uma foto mesmo. Então eu fiz isso, esse aqui. Gente, esse desenho é muito bonito. Inclusive o Carnaval de Venezia tá chegando, né? Então talvez eu pegue e refaça esse desenho de outra forma. Porque sim, isso aqui eu acho que eu fiz na época do Carnaval, lá 16 de fevereiro. Então, já é bom eu pegar e ir colocando as ideias para fazer, né? Porque sempre tem alguma data comemorativa legal para inventar em algum desenho. Eu também fazia alguns outros desenhos, né? Que é melhor eu nem mostrar. Então eu fazia algumas sucubus aí. Menção honrosa para essa Sylvana Zingrunner, que eu fiz a line art e achei horrorosa.
Eu usei baseado numa referência, claro. Tipo, dá pra melhorar 1000 vezes, mas a line art está horrorosa. Será que eu pego e refaço? Eu acho que eu pego algumas coisas daqui e vou refazer pra ver como que fica. Porque assim, ó, algumas coisas estão legais e tudo, só que eu acho que dá pra melhorar. Sem falar que eu não fiz uma qualidade boa, né? Porque, ó o tamanho. Nem aumentei tanto e já pegou os pixels. Eu fiz a Lilo do Quinto Elemento. Tudo baseado em referência, gente, esses desenhos. Aqui, ó, a Silvana, que eu terminei de colorir. Não tá lá essas coisas, mas até ficou legal. Pra quem tava no começo da vida do desenho digital, ó, tá maravilhoso. E eu tinha, gente, meus desenhos em papel. Então esse aqui, acho que eu usei lápis de cor, uma caneta, nada a ver pra desenhar esse aqui. Mas desenho, quando eu tentei fazer uma criança, fiz no papel, aí passei pro digital. Isso de fazer no papel e passar pro digital, ó, é a antiga beça, não ficou igual e eu queria que tivesse ficado igual, mas não consegui fazer. A Garnet de Final Fantasy IX, eu adoro esse jogo. Mas desenho, esse daqui eu nem lembro se eu terminei o Coelhinho da Páscoa alternativa, por assim dizer. A minha primeira sereia, até que tá bonitinha. Ah, essa daqui, uma menina dragão. Eu não sei porque eu desenhava as meninas sem roupa. Pelo amor de Deus! Por que eu fazia isso? Eu acho que era porque eu tinha medo de desenhar roupa. Então eu fazia assim. Essa pose aqui tá legal. Eu vou salvar porque eu vou fazer um redesign nesse ser aqui. Que ninguém merece aquilo ali. Desenhos de gatinhos. Uma época eu tentei fazer letras. Acho que era caligrafia. Não era letra, gente. Era... Eu não sei como que é o nome de quando as pessoas trabalham desenhando letras. Mas letras é assim, tipo letras góticas. Eu acho que é caligrafia, não lembro. Essa daqui, ela é muito boa, bem bonitinha. Inclusive eu terminei ela aqui, ó. É digital. Bastante coisa que eu ia desenhando. É quase toda a mesma coisa. Eu não desenhava de corpo inteiro. Eu sempre tava desenhando da cintura pra cima. Alguma coisa assim. Estudo de rapaz, não deu muito certo. A Elisa de Defiance. Esse, gente, eu nunca terminei. Eu comecei a fazer ele assim, por incrível que pareça, eu não usei referência, porque esse aqui eu lembro. Porque eu perdi o arquivo, aí eu usei esse print aqui pra tentar refazer, aí eu perdi o arquivo de novo e desisti. A pose é interessante, mas não combina com a personagem, porque é a Caitlyn de LOL. O povo, quando viu, achou que era mística, mas tem nada a ver. Eu só queria pintar uma pele que não fosse pele clara, então eu fui pra um tom que era meio termo, nem tão claro, nem tão escuro. Mas desenho baseado em foto. Então, gente, copiar foto, eu era boa. Eu não conseguia desenhar as coisas na minha cabeça. Hoje é ao contrário, eu não consigo mais copiar as coisas. Eu consigo fazer as coisas baseadas no meu estilo. Gente, eu não saí de 2015 ainda. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Eu vou tentar procurar alguma coisa aqui de 2016 pra cima. Será que eu achei? 2015. Eu tenho bastante personagem de LOL, ó. Demoninhos. Mais desenho no papel. Até mesmo no papel eu conseguia copiar as pessoas, mas eu não conseguia fazer da minha cabeça. Primeira vez que eu fiz um personagem, que eu rotacionei ele. Eu até coloquei bastante roupa, mas mesmo assim ela poderia usar mais roupa, porque ninguém sai pra uma batalha usando esse tipo de roupa. Começando a melhorar esse negócio de fazer corpo, ela tem até alguns músculos. Ah, eu achava que eu nunca tinha feito uma pessoa com pele mais escura, mas eu fiz. Eu que não lembrava. Então tem essa moça aqui, que é de 2015, final de 2015. Até que ficou legal a pintura. Eu achei que eu nunca tinha desenhado nada com pele escura, mas eu fiz, eu que não tava lembrado. Gente, esse daqui eu adorei, porque foi baseado numa foto. Eu não sei de qual cultura que é, mas eu acho linda. Tem bastante coisa. Aqui eu já tentei melhorar um pouco meu traço. E é de dezembro de 2015 ainda. Então, eu não queria mais ficar naqueles desenhos super realistas, então tava tentando melhorar. Aqui eu já mudei o olho. Então o olho já tá um pouco diferente. E aqui, gente, eu tentei fazer com mais formas pontudas. Então, cabelo, nariz.
aqui. Então são coisas mais pontudas, porque eu tava querendo sair daquela parte mais realista possível. Aqui eu também tentei deixar um pouco mais pontudo, só que acabou que eu voltei sem querer pro estilo fofinho. Então dá pra ver que eu comecei a fazer coisas mais fofinhas sem querer e foi ficando, gente. Não tinha como. Esse aqui foi meio que um autorretrato meu na época. Esse aqui eu fiz pra uma pessoa que me seguiu no Instagram há bastante tempo atrás, em 2016 já, baseado na roupa que ela fez e que estava disponível. Gente, e esse daqui foi o último desenho antigo, tá? Porque o daqui de cima, ele já é de 2023. Então, o último desenho que eu fiz, mais antigo mesmo, foi 2019, ó. Então, eu passei de 2016 a mais ou menos até 2019 sem fazer desenho. Eu tenho alguns, ó, tipo 2018, mas não é tanta coisa assim, porque realmente eu não desenhava nessa época. Porque nessa época eu tava na fase do vestibular e na fase que eu comecei a faculdade de nutrição. Então, nas épocas que eu falar que não tem desenho, é porque realmente eu tava muito ocupado fazendo faculdade, ou trabalhando, ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. No começo do ano passado, 2023, eu voltei a desenhar, só que aqui só vai ter os melhores. E eu não tenho as imagens antigas e tudo, porque eu acabei tirando, jogando fora. Mas esse aqui foi um dos melhores desenhos que eu fiz, inteiramente feito no... Ah, como é o nome daquele? O Ibis Paint, então ficou bem bonitinho assim, ó. E eu fui voltando a desenhar, tanto que tem outro desenho aqui, ó, da quase a mesma época, bem fofinho, inclusive eu adoro esse daqui. Fiz alguns estudos de desenho, essas paisagens aqui são muito lindas, mais lettering, mais estudos. Esse daqui, ele tá mais próximo dos meus desenhos de agora do que os desenhos de 2023 para trás, porque esse aqui é desse ano. Ele é de abril de 2024. E eu comecei a desenhar mais, a tentar estilizar nesse ano, depois que eu comecei a fazer os estudos do fundamento do desenho. Então eu comecei a estilizar algumas coisas, seja cabelo e rosto, e foi dando certo. Então, mais ou menos por essa época aqui, eu também tenho a continuidade do meu sketchbook. Então daqui pra lá, dessa folha aqui pra lá é 2024, daqui pra cá é de 2023 pra trás, porém tem algumas coisinhas de 2024. Então deixa eu começar do começo. Esse desenho é uma cópia de uma foto minha, então por isso tá bonitinho. E toda vez que eu tenho algum desenho antigo e eu quero ver a minha evolução, eu faço desenho simples, não precisa ser parecido, e coloco a data. Então aqui eu fiz agora em novembro de 2024. Então eu percebi que eu evolui bastante, porque aqui eu fazia mais realista possível e aqui eu faço mais cartunesco, ou seja, uma coisa mais puxada pro infantil ou que não tenha traço infantil, mas que mesmo assim seja um traço que não lembre o realismo. Os meus primeiros estudos de anatomia, sendo que eu não tinha estudado gestual, não tinha estudado nada de forma e nem perspectiva, então ficou essa zona aqui. E pra piorar, eu tentei fazer uma pessoa de corpo inteiro, saiu horroroso. Só que aí eu percebi que eu precisava dessas partes do corpo, eu fui estudar. Pelo menos isso eu fui fazer. Perspectiva, não vamos falar de perspectiva, porque eu não estudo perspectiva, gente. Eu comecei a estudar, mas eu percebi que pro meu estilo, perspectiva só quando eu for fazer cenário. Para usar para pessoas, não. É como eu estou estudando cenário agora, não fazia sentido ter estudado perspectiva antes. Não sei se faz sentido para vocês, mas faz sentido para mim. Porque eu não desenho pessoas em poses dinâmicas, tipo splash art, mangá, estilo anime, história em quadrinhos. Os meus desenhos, eles têm um certo dinamismo, mas não é aquela coisa enorme. O dinamismo é assim, ó. Mudando a pose um pouquinho para lá. Mas não é aquela coisa muito caricata que normalmente a gente vê nos desenhos de splash art de jogos. Porque pra mim não faz sentido eu fazer aquilo porque dá muito trabalho. Então tem bastante coisa aqui, ó, dos anos anteriores. Esse aqui também. Aí eu peguei e refiz embaixo. Esse virou esse e esse virou esse. Mais estudos, ó. Esses tracinhos aqui eu gostava muito de fazer nos cabelos e nos meus desenhos.
no começo desse ano. Qualquer espacinho que tinha, tava precisando de alguma coisa. Aqui estudos do Ilustra Academy, que eu comecei aqui. Aí eu parei. E não sei porque eu parei. Simplesmente eu acho que eu fui focar em design. E acabei não fazendo uma coisa, dei a outra. E no começo desse ano eu voltei para estudar Ilustra Academy. Mas não foi aqui, foi outro caderno. Mais desenhos. Treinando corpo gordo. Tem muita coisa que tá errada, mas é normal. Estudando natureza. E eu gosto da natureza, desenhando formas. Nada a ver. Porque aí vai ser alguma coisa. Então aqui, simplesmente eu pegava, fazer o rabisco de lápis, puxando pra lá e pra cá. E ia saindo a forma. Inclusive, gente, foi mais ou menos desse jeito que eu comecei a estilizar cabelo, rosto, corpo e outras coisas dos personagens que eu desenho, das pessoas que eu desenho. Então eu fui passando por esse processo aqui, ó. E fui melhorando. Aquilo que eu falei, de puxar os traços pra lá pra estilizar. Ó. O cabelo, ó, o rosto. Ó, uma ponta aqui. Ó, o cabelo. Então eu comecei a fazer isso e eu comecei a ter uma noção de que eu podia estilizar. Só que eu não sabia ainda como fazer isso de uma forma melhorada. Olha que coisa linda, magnífica. Não tá numa composição em perspectiva, porque estão quase tudo do mesmo tamanho. E também eu quis pegar e fazer isso aqui como se fosse uma divisão. Ah, então isso aqui são divisões. Aqui tem 3 desenhos, tá? 1, 2, 3. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Mas não é uma composição só, tá? São várias composições. Mais desenhos. Esse desenho é lindo, maravilhoso. Eu sonho muito em pintar ele, mas eu acho que eu vou passar ele para outro papel, outro digital para colorir, porque aqui eu tenho certeza que eu vou errar. Sem falar que tem esses tracinhos aqui. Então apagar e refazer de novo, gente, é um saco. Então vou ver depois se eu faço ou não. Isso daqui são já parte do estudo de composição do Ilustra Academy. Esses dois aqui não são, mas aqui, ó. Composição em triângulo, quadrado, retângulo. Uma composição dentro de um círculo. Aí aqui, colocar a composição dentro de algumas formas. Mais composição, ó. Com formas, essa aqui é uma composição em S. Ó. Formas X. Então eu fui fazendo várias coisas desse sketchbook. Sketchbook é legal para fazer isso. E aqui, gente, já fui formando o olho que eu faço hoje, ó. Primeiro eu descobri o nariz e depois eu fui pro olho. Então aqui, ó. Aqui também. Então, com o tempo eu descobri. E simplesmente descobri em um desenho da Penny Stocking. Que foi esse daqui, ó. Foi em dezembro de 2023, então é praticamente 2024, que eu descobri que eu podia fazer isso aqui, ó. Então foi aqui que comecei a desenhar os olhos assim, ó. Desse jeito, ó. Também tem vários estudos, então eu ainda sou um fiasco desenhando animais, então sempre estou estudando eles. Sempre tem alguma coisa que eu estou estudando, tipo mãos e outras coisas. Alguns desses desenhos aqui eu fiz em live no TikTok. Esse daqui eu acho que eu fiz. Esse aqui eu acho que eu colori, não sei. Esse aqui eu tenho certeza que eu fiz lá. Aqui o mais legal é que dá pra ver que esse aqui foi o primeiro, mais ou menos na mesma época desse. Aí no meio desse ano eu fiz esse aqui. E agora mês 11, ou seja, novembro, eu fiz desse jeito. Então dá pra ver que eu tive evolução. Daqui pra cá, esse aqui ficou horroroso, porque é quando eu tava tentando descobrir meu estilo. Mas depois que eu descobri o estilo, ficou bonitinho. A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui no caso, esse aqui ficou bonito, esse aqui ficou feio. Mas é porque eu fui tentar refazer o desenho e minha mão simplesmente não queria desenhar de perfil. Simplesmente desaprendeu. Aí eu refiz em novembro e saiu isso aqui, ficou bem mais bonitinho. E todos esses desenhos, gente, é bom deixar guardado, porque vai que a gente tem que desenhar de novo personagem, ou tá numa pose legal que a gente pode reutilizar para outra coisa. E também a gente pode ver nossa evolução. Então o sketchbook é bom para isso. Mais perspectiva, só que eu tirei print, ou eu peguei a imagem no Pinterest que já tinha essas linhas aqui. Então essas linhas eu não fiz, tá? Simplesmente já tava lá, eu só peguei, copiei e fiz assim pra eu entender como que era.
Mas eu não estudei a fundo, eu só peguei e deixei aqui, porque aí quando eu for estudar mesmo a fundo, eu já sei como que é para estudar. Mais coisa de perspectiva, mais estudos. Aqui eu tava tentando muito o meu estilo, ó. Então tem esse daqui, tem esse. A mesma coisa aqui. Aqui eu já comecei a pegar os desenhos que eu fiz no digital. Tem um desenho aqui. Então tá aqui, gente, ó. Então, eu fiz esse desenho aqui, ó. Aí eu achei ele lindo, maravilhoso. Falei, meu estilo, eu quero ele parecido com isso aqui o máximo possível. Então aqui tá bem mais cartoon. Eu falei, eu quero transformar meus desenhos em algo mais cartoon, e por isso que eu fui fazer. Então eu peguei e comecei a fazer assim, ó. Pra ver se saía. Saiu errado. Aí aqui, ok, melhorou. Então vamos desenhar de outra forma. Ficou mais bonitinho. E aí eu peguei e fui no digital fazer a mesma coisa. Só que em vez de fazer só o rosto, né, eu fiz mais o corpo. Eu fiz o corpo inteiro, tudo usando referência. Então eu peguei e fiz essa, depois essa e essa. Tem algumas partes que não tá errada, tipo aqui, essa perna aqui, ela tá mais fina do que as outras, nem parece a mesma pessoa. Eu não me atentei muito na perna, eu queria fazer mais o rosto parecido e a parte de cima do corpo. Então qualquer dia desses eu posso arrumar. Então ficou assim, ó. Pra mim parece ser a mesma pessoa. E eu tinha esse problema de não conseguir fazer o personagem com o mesmo rosto. Eu não tenho a síndrome do personagem com o mesmo rosto. Eu tenho a síndrome do personagem que não se parece com mais ninguém. E toda vez que eu ia desenhar algum personagem, qualquer um, gente, fosse no papel ou no digital, eu pegava, trazia ele pra cá e via, tá, personagem eu quero o rosto mais redondo, então eu vou deixar mais redondo. O olho eu fiz desse jeito, o nariz foi assim. Aí eu vinha e replicando aqui, dessa forma. Eu sempre tentava replicar alguma coisa, não tudo, pra não ficar super parecido em tudo, mas eu replicava algumas coisas. E foi assim que eu fui fazendo com os outros desenhos. Eu fui pegando o meu estilo com mais facilidade, ó. Fiz alguns estudos aqui de caneta. Também tentei replicar aqui nesses desenhos, não tudo, porque alguns foi referência e eu quis que ficasse mais parecido com referência do que no meu estilo. Tipo esses daqui, ó. Esse aqui, claro, que não tem como colocar as características do rosto de uma abóbora. Aqui eu também copiei referência, porque eu tava tentando copiar diversos tipos de rosto. Acabei danificando quase todos eles usando o marcador, mas ficou legalzinho. Às vezes não saía legal o meu estilo, mas aí eu pegava e redesenhava outras coisas, ficava mais bonitinho, ó. Então dá pra ver que eu fui estilizando a coisa, deixando um pouquinho mais fofinha. Mais desenhos, ó, com marcador. Olha, eu fui desenhando aqui as coisas bonitinhas, ó. Até que eu cheguei em um momento da minha vida que eu comecei a fazer isso aqui. Simplesmente eu parei num dia que eu não tava desenhando, tipo, há um mês, 2 meses. Eu sentei pra tomar sol e comecei a desenhar, porque eu não tinha mais nada pra fazer, isso é isso aqui. Aí eu pensei, mas gente, eu consegui desenhar esse negócio, será que eu consigo fazer mais? Aí eu peguei e continuei esse aqui. E quando vi, gente, meu estilo ele já tava assim, ó. Meu estilo ele já tinha se transformado nisso. Já que eu não consigo colocar linhas de expressão ou transformar isso muito no rosto, eu acabo usando essas técnicas. Aqui também, ó, o rosto ele também tá um pouco redondo e tudo, mas eu já coloquei curvas nos braços, ó. Então aqui não é só porque o ombro dela tá pra cima. Porque se fosse o caso, eu poderia pegar e fazer uma curva mais suave, mas eu decidi deixar um pouquinho mais pontudo, ó. Então significa o quê? Que ela já é uma pessoa adulta. Então eu comecei a fazer essas táticas pra diferenciar os meus personagens e foi ficando assim. Dá pra ver bastante a minha evolução. Aqui já tem evolução de desenho e pintura também, ó. Quando eu retiro os ângulos do desenho, o personagem parece bem novinho. E quando eu coloco os ângulos, eles parecem um pouco mais velhos. Aqui, ó. Retirei, parece bem novinha. Aqui tem os desenhos que eu tava fazendo pro Inktober. Então dá pra ver que eu evolui também algumas coisas. E outras não. Isso aqui são ideias, ó. Então vai ter coisa que tá muito errada. Algumas bem bonitinhas. Aqui são mais estudos.
Esses estudos aqui foi depois do Inktober, porque eu fazia abóbora como se fosse uma bola de futebol. E é sério, parecia uma bola de futebol. Esse aqui. Tem outra abóbora aqui também, ó. Ó, não parece uma bola de futebol, gente? Então aí eu percebi esses erros. Esse aqui tá tudo feio, tá tudo errado. Mas é porque eu já tava cansada. Esse aqui acho que era o dia 30 do Inktober, alguma coisa assim. Aí, eu percebendo o meu erro, né, que eu tava fazendo uma coisa muito perfeitinha, eu fui estudar para fazer as coisas o menos perfeito possível. Eu fiz baseado na forma que a Lois fazia, porque eu vi ela fazendo traço, puxando para cima, para baixo, pro lado, sem se importar com a forma, isso aí é uma coisa legal. Então eu me inspirei nela para fazer esses estudos aqui. Aí eu fui estudar mais coisinhas, ó. E a abóbora, que antes estava horrível, ficou assim. Aí a abóbora que antes era feia, ficou essa boniteza aqui. Tenho mais estudos. Bastante coisa. Gatinhos, cachorrinhos também. Cadê os cachorrinhos? Os cachorrinhos estão pra cá, né? Aqui os cachorrinhos. Aí tem estudos do Alaska Academy, mais estudos meus. Outros estudos, ó. Então é sempre bom estudar as idades, então fazer pequenininho, ó. Antes eu não conseguia fazer menos de 15 anos, eu conseguia, ó. No máximo 6 anos, aqui até 10. Aqui já um pré-adolescente, entrando para adolescente. Aqui já é um adolescente, na verdade, né? As emoções. Mais estudos do Ilustra Academy, ó. Eu tenho mais um monte de desenho aqui também, seguindo nesse ritmo. Tô mais estudos de pessoa e expressão. Eu vou testando várias técnicas que eu tenho, sendo com lápis ou não. Aqui eu já comecei a tentar estudar pessoas mais velhas, então eu cheguei aos 30 anos. Já é um passo grande. Só que eu queria que ele parecesse que tivesse 50 pra cima, porque ele tem barba e bigode. Eu usei baseado num desenho que tava mostrando lá o tutorial de como fazer cabelo e barba, que o personagem parecia que tinha 50 anos pra cima. E eu não consegui, mas pelo menos eu consegui fazer cabelo e barba desse jeito. Eu fui aprendendo também a fazer casas, coisas que eu não sabia fazer. Nunca vai sair perfeito do que a gente faz. Tudo que a gente tá fazendo pela primeira vez vai dar errado. Eu fazendo a vai, saiu errado. Mais ou menos. Ok, mais ou menos, foi melhorando. E eu fui começando a trazer a essência do personagem. Então a gente tem que fazer várias e várias vezes até ficar do jeito que a gente quer. Ou parecido com a nossa referência, ou igual. Meus desenhos bonitinhos eu melhorei bastante. Até simplesmente eu desenho sem me ligar para anatomia, porque eu só quero colorir. Aí eu também faço coisas erradas, mas às vezes as coisas saem certas. Então é persistência que a gente faz tudo, sim, usando referência, porque sem referência a gente não consegue fazer nada. Seja a referência que a gente está olhando, ou é na nossa cabeça, ou a gente está vendo uma pessoa na nossa frente replicando. Então, para tudo, a gente precisa de uma referência, precisa de um repertório para fazer as coisas, porque senão não sai. Até mesmo essas meninas aqui eu usei referência, porque eu não ia conseguir. Essa daqui eu usei referência de imagem, mas as outras eu fiz de cabeça, usando a referência que eu tinha de alguém que eu vi, ou até mesmo eu, para desenhar. E no fim, a gente vê nossa evolução. Então, pegando o primeiro desenho que eu mostrei pra vocês aqui até esse daqui, tem uma baita diferença. E tem uma baita diferença ainda quando eu mostrar esse sketchbook aqui, ó. E meu estilo, ele meio que migra dependendo do meu humor. E também no dia, ele dá uma puxada mais pro semi-realismo, ó. Mas com algumas pegadas cartoon. Então aqui, ó, tentei cartoonizar. Ele fica essa vibe cartunesca, barra anime, barra semi-realismo. É uma mistura que eu não sei dizer, gente. Mas eu pego referência de todas as coisas que eu falei. Aí aqui, ó, isso daqui são estudos que eu tava fazendo pra vídeos, só que o vídeo bugou. Esse aqui é bonitinho, ó, que eu fiz o teste com os lápis de cor. Foi daqui que eu tirei a ideia pra fazer esse aqui. Ó, estudos. Também é um estudo, ó, tudo com lápis de cor. Esse daqui também é um estudo com lápis de cor
com diversos tipos de lápis de cor diferente, mas só esse aqui eu consigo gravar, os outros não. Mas estudos, eu comecei esses tempos desenhar cenário, então eu pegava uma foto, uma imagem do Pinterest e replicava e ficava assim, ó. Mais estudos, ó. E quando não dá certo na primeira vez, gente, o que eu faço? Eu replico. Eu mudo algumas coisas, mas eu acabo replicando. E eu vejo que eu consigo fazer, eu só tenho que ter paciência. Esse é o último desenho colorido que eu fiz no dia 23 e dia 24, na véspera de Natal. E esse é o último desenho que eu fiz. Mas qual foi o último desenho digital que eu fiz? O último desenho digital que eu fiz, aqui ó, é 30 de novembro. É a Jinx mesmo, ó. Eu peguei aquele desenho da Jinx e trouxe pra cá. Só que aqui ela tá mais emborrada, ó. Trouxe pra cá e comecei a fazer, só que eu parei ele. Então, antes daquele ali, eu tive esse aqui, ó. Que é a Vai, que eu tava tentando fazer também, ó. Ficou parecido, ficou... Mas dá pra melhorar bastante coisa. Mas, ultimamente, gente, os meus desenhos digitais, eles estão assim, ó. Eu não terminei nenhum. Simplesmente eu peguei e fiz só. Esse daqui também, ó, foi um estudo. Mas esse também, que eu comecei aqui no digital e quando eu vi, eu fui pro papel. Então esses são os meus últimos desenhos que eu fui fazendo, ficou legal. Só que, né, eu tenho vontade de terminar, mas eu não vou fazer agora. Porque eu faço uma coisa, eu faço outra, não consigo fazer as duas. Aqui o estudo da Jinx também. Mas eu tenho bastante desenho bom aqui que eu não salvei. Tipo esse daqui, ó. Que é um desenho baseado nesse aqui. Só que eu fiz, gente, esse desenho no mínimo 3 vezes. Porque não saía do jeito que eu queria. Deixa eu até ver se tá aqui o resto do outro desenho. Ó, o outro desenho. Ó o desenho anterior como que era. O desenho anterior, gente, ele era desse jeito. Nem sei porque tá assim. Nem sei porque tá tão claro assim, ó. Mas o desenho anterior, ele era desse jeito aqui. Ele tava muito feio. E eu prefiro como ele ficou agora. Porque ele ficou mais dentro do meu estilo. Coisa que eu não conseguia fazer, mas agora eu consigo. Aí esse aqui é bem bonito. Eu gostei muito de fazer esse desenho. É um dos únicos desenhos que eu terminei mesmo. Porque o resto foi o do Inktober. Só que o do Inktober tem uns 3 só que se salvam. Tem esse aqui também bonito. Se salva do Inktober. Este aqui, que foi um dos primeiros. Esse aqui, que é o Midzona. E esse daqui, ó. Esse aqui eu acho que é o Colheita, alguma coisa assim. O resto, eu já tava cansada, não me empenhei muito. E por isso ficou uma coisa assim, não tão boa, mas também não tão feia. Algumas, né? Porque outras, sim, ficaram horríveis. Esse aqui, inclusive, que eu já até mostrei, ele ficou horrível. E este vídeo longo pra mostrando os meus desenhos, gente, não pegou nem todos os desenhos que eu já fiz na minha vida. Que simplesmente alguns eu não tenho, outros eu não achei. E alguns realmente não dá pra mostrar, porque senão eu ia ficar aqui, gente, o dia inteiro só mostrando esses desenhos. E não ia acabar nunca, porque são mais de 15 anos desenhando, mesmo que eu não tenha desenhado tanto em alguns momentos assim. Então é esse o vídeo, espero bastante que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me perguntar aí que eu vou responder. E até a próxima.